A endometriose, ela é uma doença que acontece pela presença de tecido de revestimento do útero fora desse útero. Então, aquele tecido interno do útero que sairia na menstruação, ele de alguma maneira ele fez um refluxo que caiu dentro da cavidade abdominal e a partir dali ele vai desenvolver como se fosse uma menstruação dentro do abdômen. Isso vai gerar alguns transtornos inflamatórios como dor, infertilidade, desconforto abdominal, a barriga fica um pouco mais distendida, pode ter inchaço. Isso pode acontecer desde a primeira menstruação, lá na adolescência. O principal sintoma que a doença provoca é a dor pélvica. A maioria das mulheres, em torno de 90% delas, tem a dor como principal sintoma. E como é que ela apresenta? Como a cólica no período pré e menstrual. Inicialmente vem uma dor mais leve, mas ela vai se intensificando ao longo do tempo e se tornando cada vez mais incapacitante. Então, para chamar a atenção do diagnóstico dessa doença, a dor é o principal. Mulheres que têm ou adolescentes que têm uma dor muito intensa pré-menstrual e menstrual, tem que ser investigado a questão da endometriose como uma causa. E se ela não for tratada, além da dor, pode evoluir com algumas complicações. 40% dessas mulheres têm infertilidade associado à endometriose. Então você tem consequências disso ao longo do tempo. Então a mulher que fica com uma doença não diagnosticada e não tratada, ela vai ter comprometimento da sua fertilidade, ela vai ter uma dor muito intensa que a incapacite, ela pode ter comprometimento intestinal, comprometimento da bexiga, então de vários órgãos e estruturas que estão ali localizadas junto do útero e do ovário. Quando a gente fala de estatísticas sobre a doença, eu já disse que é em torno de 1 em cada 10, ou seja, 10% das mulheres têm a possibilidade da endometriose. Isso são os dados no Brasil, mas no mundo não é muito diferente. Então essa perspectiva, ela reflete também no mundo. E o que mais nos incomoda e o que mais nos deixa preocupado é que o diagnóstico é sempre muito tardio. Em média no Brasil é de 5 a 8 anos. E no mundo, a mesma coisa. Pode chegar até a 10 anos para ter o diagnóstico dessa doença. Por conhecer, às vezes, a dor como sendo normal na vida da mulher, ninguém se preocupa, a própria mulher, às vezes, esquece desse detalhe, foca em outras coisas e não corre atrás. E aí o diagnóstico muito tardio, às vezes, torna muito mais difícil o tratamento. Hoje, o que nós já sabemos é que em torno de 20% de todo o tempo que a mulher se dedica ao trabalho é perdido por conta dos afastamentos, da dificuldade de exercer o seu trabalho pela complicação da dor. Então ela mostra para nós que ela tem um impacto social importante e por isso ela tem que ser tratada. E como é que nós vamos tratar, como é que nós vamos diagnosticar essa doença e depois tratar? Primeiro, eu acho que toda mulher que tem uma dor pélvica intensa, que tem uma dor, uma cólica pré e menstrual intensa, tem que procurar um especialista e a partir dessa consulta médica realizar os exames adequados para se fazer o diagnóstico. O diagnóstico bem feito vai ter um tratamento correto, um tratamento adequado, de maneira que faça a assistência e o cuidado ideal para a mulher, não somente para a doença. Nós temos que focar no tratamento da mulher. A doença, ela leva a algumas complicações, desde as complicações psicológicas, as complicações sociais, as complicações financeiras e até a sua vida sexual. Então isso vai aumentando um bolo de sintomas, de desconforto, de alterações emocionais que torna a mulher mais difícil para o trabalho, incapacitada para exercer determinadas atividades, às vezes excluída em determinados convívios sociais por conta da dor. A relação sexual, às vezes com seu parceiro, se torna muito mais dolorosa.
Então ela vai se excluindo e nasce diante de tudo isso as doenças psiquiátricas, a ansiedade, uma depressão. Cerca de 50% das mulheres com endometriose têm a depressão como um complemento a tudo que a endometriose vem causando. Ou seja, nós temos que tratar com vários profissionais, tratar essa mulher, para não só tratar a doença. Então é um conjunto de fatores que fazem com que ela tenha uma melhora na qualidade de vida e que ela passe a ter um convívio e uma vida muito mais saudável. E quanto ao tratamento, o tratamento da endometriose ela envolve várias coisas, desde os tratamentos hormonais até os tratamentos cirúrgicos. Tem cirurgias minimamente invasivas que tornam a cirurgia eficiente, eficaz no controle da doença, minimiza as dores no pós-operatório e fazem com que elas tenham uma recuperação muito melhor, mais rápida e de maneira a voltar ao convívio social e à sua vida laboral muito mais rápido. Então, importante, dor pélvica pré-menstrual, no período menstrual muito intensa, procurar atendimento médico especializado. Endometriose tem controle, ela não tem uma cura, mas ela tem um controle que pode ser muito eficaz se o diagnóstico sendo feito mais precoce, mais cedo, sendo bem tratado, se for caso de cirurgia, uma cirurgia realizada por equipe experiente em tratar a endometriose, seja ela superficial, seja ela uma doença profunda. Isso faz com que o controle se torne eficiente e retorne a mulher ao seu convívio social, à sua vida pessoal e laboral muito mais cedo e com melhor qualidade.